aposentados e pensionistas do INSS que tiveram os descontos indevidos, gostei, foi bem eufemístico. Os descontos indevidos podem fazer adesão ao acordo do governo federal a partir de amanhã. Essa adesão é uma medida necessária para que o beneficiário possa receber de volta os seus valores. O pagamento, que vem de dinheiro público, claro, começa no dia 24 de julho. Os detalhes do plano de ressarcimento foram divulgados pelo ministro da Previdência, esse mesmo que estava naquela reunião, em coletiva nesta quinta-feira. De acordo com o presidente do INSS, Gilberto Waller Júnior, o pagamento será organizado por ordem de adesão dos beneficiários ao acordo do governo. Eu quero ouvir. Todos os dias serão pagos 100 mil pessoas. A nossa ideia, a gente está tentando com a Dataprev abrir um pouco mais de 100 mil, mas por enquanto o que a gente pode assegurar é que 100 mil beneficiários serão ressarcidos por dia, por ordem de adesão ao acordo. Ô Priscila Silveira, eu só queria saber o seguinte, tá legal, acho correto, até que venha dinheiro público para ressarcir os aposentados e pensionistas, a maioria deles trabalhadores rurais, com baixíssimo nível de informação, sem acesso à autotutela dos seus próprios direitos. Acho legal, mas ninguém está falando nada de responsabilizar as entidades que roubaram os aposentados e pensionistas. Cadê o careca do INSS? Cadê o procurador-geral do INSS que foi demitido? Ninguém foi preso, não tem inquérito. Onde é que estão aqueles pampeiros que a gente costumava ver em outras situações? Será que, tirando o 8 de janeiro, ninguém mais vai preso? Eu quero saber você, Priscila Silveira, o que está acontecendo com esse Brasil? Cadê a responsabilização pessoal e patrimonial de quem lesou os aposentados e pensionistas? Não se fala mais nisso? Sim, Capês, a gente sabe, mas a nossa audiência também precisa saber que o direito penal tem ali uma característica de impessoalidade, né? Então, o que isso quer dizer? Ele se aplica a todos ou deve se aplicar a todos indistintamente. Então, ele atua de forma genérica. No começo, né, quando se viu ali inúmeras condutas, entre elas de corrupção passiva, que é ali, né, de alguma forma, aliás, não corrupção passiva, de peculato, de apropriação, né, de dinheiro. Mas tem corrupção passiva também, viu? Tem, né, também. Tem funcionário junto que meteu a mão. Sim, e também de peculato, a gente viu aquele boom, né? Algumas pessoas foram colocadas dentro de um cenário de autoria e a gente eu pelo menos não escutei falar mais nada, não vi prisão, não vi a questão, porque ali existia um fator importante, principalmente para ensejar eventuais prisões preventivas, né? Como, por exemplo, contemporaneidade. Não escutei mais falar, pode ser que até exista prisão, até exista ali, que certamente esse inquérito estar andando, mas eu não visualizei mais nada com relação a essa investigação, Capês. E a gente espera, eu especialmente espero, que essas pessoas que tiraram da boca, do alimento de um aposentado, que seja R$30, que seja 40, porque outro dia eu fui falar isso, Capês, que era R$30, alguém falou, o que é R$30? Para muitas pessoas, em especial aposentados, não estou dizendo que só para eles, mas como aqui a pauta é sobre eles, R$30 por meses, isso representa e muito, porque nós estamos falando de um salário mínimo que está quanto? Salário 1.800? 1.500 e pouco. Então, a gente está falando quase de 20%, né? Ali 2%, na verdade, sobre o salário mínimo. Então, 2% sobre um salário para quem recebe pouco é muito, sim. E, independentemente, Capês, de ser ou não muito, não deveria ter sido esse dinheiro retirado. Então, a gente não está falando só do quantum, que é muito sim para muitas pessoas. Eu espero que seja responsabilizado, que se busque a autoria. Por quê? Porque vai soar muito ruim para o nosso Estado, uma sensação de impunidade, deixando essas pessoas aí, né, retirando cada vez mais. E aí a gente acaba vendo que essas pessoas tiveram essa retirada do seu dinheiro e bandidos, outras espécies de meliantes, aproveitaram esse cenário da retirada e começaram a aplicar outro tipo de golpe, mandando clicar. Então, eu vou até aproveitar aqui a nossa qualificada audiência para dizer que qualquer comunicação deve ser feita ali no app do Meu INSS para que eventualmente não se tenham mais golpes, né, ali, e que esse dinheiro que vai ser restituído é por ordem, né, de adesão. Então você vai lá, clique lá e eu espero sinceramente que essas pessoas que retiraram quantos bilhões? Bilhões?
foram retirados mais de 6 bilhões Isso. e parece que vão devolver só 3. Então, que essas pessoas que retiraram, elas sejam, na verdade, processadas nos ditames legais, dentro de um devido processo legal, e que a gente espera que se apure ali a autoria e que elas sejam responsabilizadas, para que não fique mais uma sensação de impunidade, Capês. Muito bem, doutora Priscila. Eu também espero, mas nem sempre quem espera alcança, né? Eu acho que não vamos alcançar. Meu querido Ricardo Rous, algumas dúvidas remanescem. Da onde saiu o valor de 3 bi, se fala num desvio de mais de 6 bi, só nesse governo, nos últimos 2 anos, 4,3 bilhões de reais desviados. 2, qual foi o nível de eficiência desse meu INSS? Se a pessoa fala, eu não autorizei, aí o INSS diz, prova. Como é que eu vou provar? Então, fica aguardando. Quem garante que vai chegar esse dinheiro na mão mesmo das pessoas que foram lesadas? 3, cadê a CPI do INSS? O governo não disse que ia apoiar, que não tinha medo, que a culpa era do Bolsonaro. Por que não apoia, então, a CPI explicitamente? 4, o que o governo está fazendo para apoiar e movimentar a Polícia Federal e fazer o Ministério Público Federal também cobrando atuação e responsabilidade daqueles que desviaram, principalmente das entidades? 4, por que a CONTAG e a CONAFER foram excluídas da responsabilização pela Advocacia da União? São dúvidas que remanescem, mas o assunto está ficando cada vez mais esquecido. O que importa é bater boca com Trump. Capês, acho que você colocou pontos extremamente importantes. O que nós queremos ver é o bloqueio de bens dessas entidades, das pessoas beneficiárias, tal do careca do INSS, que já está abrindo uma nova empresa de telemarketing no mesmo endereço. Não brinca! No mesmo endereço, Capês. Parece que tem gente muito grande por trás dele, que o cara não está com medo nenhum. Cadê a CPI do INSS? Os aposentados foram roubados e é eles mesmo que vão pagar a própria conta, porque são contribuintes. E o dinheiro vai sair do Tesouro. Todos nós vamos pagar essa conta. Mas as empresas, as associações, incluindo a associação do irmão do presidente Lula, que até agora ninguém está ouvindo falar ali, vice-presidente de uma dessas associações que foram tiradas de fora por parte da AGU. Gente, será que está todo mundo vendo as mesmas coisas? Estamos vivendo no mesmo país? Os aposentados foram roubados em bilhões de reais. Foi descontado na folha de pagamento deles. Ninguém parece se preocupar tanto com isso. Agora o governo vai devolver do erário público, do nosso dinheiro, incluindo dos próprios aposentados, aos pouquinhos. Mas e a responsabilização de quem roubou esses bilhões de reais? Cadê a CPI? Cadê os bens apreendidos? Lá no 8 de janeiro, gente que estava do lado do carrinho de pipoca está preso até agora. E o cara roubando o INSS e ninguém fazendo nada. Ninguém lá de cima, ninguém que tem a caneta, ninguém que tem o poder na mão, está fazendo nada. Gente, que país é esse que nós estamos vivendo? É um absurdo isso. Agora a gente está discutindo ali se vai devolver do nosso próprio dinheiro, que poderia estar sendo transformado para melhorar a vida dos aposentados, que nós estamos virando a nossa pirâmide etária, que vai devolver aos pouquinhos ali, mas ninguém preso, nenhum bem bloqueado, ninguém indo atrás de ninguém. É impressionante, João Belucci, como é que esse governo lida com bilhões como se fossem centavos. É 62 bilhões daqui de emenda parlamentar, é 4 bilhões e 300 que vai embora pelas entidades que desviam recurso, empréstimo e ninguém fala mais nada. Se está pagando 3 bi, porque já admitiu que 3 bi roubaram. E se fala em gastar dinheiro público a rodo, déficit fiscal, dívida pública, economia sem rumo e agora a nova narrativa. E a culpa é dos ricos. Foram os ricos que roubaram ou foram os servidores públicos e entidades de associações e sindicatos que roubaram os pobres? Quem foi o inimigo deles agora? É isso que eu queria saber. Pois é, Capês, é evidente que a única certeza é que o Lula não sabia desse escândalo. Normalmente ele não sabe dos escândalos que acontecem sob o seu guarda-chuva de governo. E é importante aproveitar essa oportunidade também. É óbvio que a gente vê 2 pesos e 2 medidas, evidentemente, da atuação de órgãos públicos em face desse escândalo, que é um escândalo de lastro enorme e de âmbito nacional, mas que se discuta de uma vez por todas a necessidade de sindicatos de aposentados, entidades de aposentados. As pessoas já contribuem a vida inteira para esses órgãos e depois de aposentado tem que contribuir ainda para entidade e sindicato. Deveria ser a exceção, não a regra. Só que essas pessoas orbitaram ali, fizeram lobby para que diminuísse a fiscalização, para essa renovação não precisar ser anual, ou não precisar mandar o reconhecimento facial. Então, tudo foi feito por grandes players envolvidos por trás, em bastidores, em lobby, para que esse escândalo chegasse no nível que chegou. E como colocou o Rose, já estão buscando novos rumos para esse escândalo. E o dinheiro para os aposentados não voltou, e quem vai pagar essa conta são os brasileiros, como ficou evidente agora. É isso aí. A culpa é do Trump.